Dando continuidade ao nosso assunto de aprofundamento interdisciplinar, hoje na nossa aula nós chegamos de fato ao texto dissertativo argumentativo, porque ao longo de nossas aulas vocês puderam perceber que nós vamos percorrendo um caminho estudando o texto, né? Nós conhecemos, entendemos como a estrutura de um texto, nós podemos ver os tipos textuais, os gêneros textuais. Então, vocês já estão mais inteirados sobre isso e hoje a gente chega no texto dissertativo argumentativo, que é aquele texto exigido na produção textual do Enem, né, na redação do Enem. Também é exigido no desafio nota 1000, não sei se vocês, para quem está escrevendo, né, quinzenalmente, muitos de vocês estão pedindo para que eu possa corrigir os textos das produções antes de vocês enviarem. Então, assim, é importante demais que vocês conheçam a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Aí hoje nós vamos ver a introdução, nós vamos estudar aos pouquinhos, né? Vamos analisando aos pouquinhos. Hoje a gente começa com a introdução, que é o parágrafo pelo qual começamos a nossa produção, né? Então, a introdução, como eu acabei de dizer, é o primeiro parágrafo da redação, é a primeira coisa que vocês irão escrever no momento que estiverem produzindo. É na introdução que ocorre a apresentação do tema da redação e também de uma tese que será defendida. Após a identificação do problema que será apresentado, discutido e comprovado, é apresentada a tese de forma objetiva e bem delimitada, né? A reflexão crítica sobre a tese e sua argumentação serão feitas no desenvolvimento do texto. Isso já fica para os próximos parágrafos do texto, mas na introdução vocês precisam identificar o problema, porque vocês irão ali apresentar o tema da redação e irão defender a tese, né? Pelo menos o leitor ele vai poder encontrar o caminho, vai entender por qual caminho vocês seguirão para defender a tese. Por isso, a introdução ela precisa ser bem amarradinha, bem sustentada, porque senão o restante do texto vai ficar solto. Então, na introdução, vocês devem, né, todos nós, o que é que a gente deve fazer na introdução? Apresentar o tema. E aí é de extrema importância que vocês não esqueçam de apresentar a palavra-chave que acompanha o tema. Na introdução é preciso que se tenha a palavra-chave que acompanha o tema, porque aí o tema estará devidamente apresentado. Quem lê a sua introdução, olhar para o seu texto, vai poder identificar ali na introdução o tema. E é na introdução também que vocês vão formular uma tese, né? O que é a tese? É a sua opinião acerca do tema. E aí é importante que vocês considerem aqui a abordagem que a proposta quer que você dê ao tema. Preciso atentar, né, para o que está se pedindo no enunciado, no cabeçalho da proposta de redação, para que na introdução vocês possam fazer essa delimitação. Aí nós vamos ver a partir de agora algumas formas pelas quais vocês podem construir a introdução de vocês para que ela fique bem amarrada, bem sustentada. E a primeira dela seria por meio de frases declarativas, que aqui o que vocês iriam usar aqui, né, nessa introdução que se pauta em frases declarativas. Vocês façam um comentário, né, mais previsível sobre o tema a ser desenvolvido no texto. Vai focar aqui em um comentário, essa frase declarativa, essa introdução pautada na frase declarativa, ela vai se pautar em um comentário, né, sobre o tema. E aí eu trago o exemplo aqui dessa proposta de redação do Enem 2012, que o tema era Imigração para o Brasil no século XXI. Aí veja só, um exemplo de introdução, com frase declarativa. O fluxo de pessoas pelo mundo sempre foi objeto de estudo para entender a dinâmica econômica e social do globo. Nos últimos anos,
a mudança na economia e no espaço que o Brasil tem conquistado no cenário internacional atraíram trabalhadores e turistas, apontando para movimentos migratórios cada vez mais intensos para o Brasil no século XXI. Então perceba, aqui no finalzinho desse parágrafo, ele disse que esse cenário, internacional que vem atraindo tanto trabalhadores como turistas para o Brasil apontou para movimentos migratórios cada vez mais intensos para o Brasil no século XXI. Qual era o tema da redação? Imigração para o Brasil no século XXI. Então, através de um comentário, de uma frase declarativa, ele fez menção ao tema. Não usou imigração, mas usou ali palavra semelhante, termo semelhante, movimentos migratórios, cada vez mais intenso para o Brasil no século XXI. Então, ele fez aqui, através de uma frase declarativa, alusão ao tema da redação. O que é muito importante, a gente trazer a palavra-chave para o nosso parágrafo de introdução, trazer a palavra-chave do tema. Aí outra forma, pode ser através da narrativa de um fato, da narrativa de uma cena de forma cinematográfica, mediante frases curtas, nominais. É uma forma bastante surpreendente de obter a atenção do leitor, fazendo com que ele se interesse pelo seu texto. Então, essa introdução narrativa que usa palavras mesmo, frases curtas, ela tem esse poder, vamos dizer assim, ela tem esse poder de chamar a atenção do leitor, de prender o leitor ao seu texto. É ainda sobre o mesmo tema, viu? O movimento migratório para o Brasil no século XXI. Inclusive, essa foi uma introdução de uma redação nota 1000 no Enem. Aí aqui ele não mais usou uma frase declarativa para pautar a sua introdução, e sim uma narrativa. Ele disse: pobreza, miséria, busca de emprego, anseio por uma vida melhor. Eis os principais fatores motivadores do movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Segundo dados das Nações Unidas, é crescente o número de estrangeiros haitianos e bolivianos que entram em nosso país em busca de melhores condições de vida e por aí segue, Mas veja, já aqui, ele já iniciou pobreza, miséria, então usando palavras, usando frases curtas para narrar as possíveis causas do movimento migratório do Brasil no século XXI. E aqui ele diz claramente: eis os principais fatores motivadores do movimento migratório para o Brasil no século XXI. Percebam, trouxe aqui o tema da redação. Ele trouxe aqui, fez menção. Então, a gente já percebe que a introdução já amarrou, já condiz com o tema. Aí vamos para mais uma. A introdução pode ser feita também fazendo uso de dados retrospectivos ou resgate histórico, dissertando sobre as origens da problemática e trazendo para a contemporaneidade. Fazem um confronto com o presente, do passado com o presente. Aqui eu trouxe um tema da redação do Enem 2017, que diz que o tema era assim: desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Também foi uma redação nota 1000. E o candidato escreveu o seguinte: no Brasil, o início do processo de educação de surdos remonta ao segundo reinado. No entanto, esse ato não se configurou como inclusivo, já que se caracterizou pelo estabelecimento de um apartheid educacional, ou seja, uma escola exclusiva para tal público, segregando-os dos que seriam considerados normais pela população. Então veja que ele faz um resgate histórico, Ele traz um dado lá informando que no segundo reinado já se iniciou o processo de educação para surdos no Brasil. Só que o que aconteceu? Esse processo ele acabou excluindo ainda mais, essas pessoas, porque eles não estudavam, esse processo educacional não era feito junto com as pessoas consideradas normais, o restante da população, ou seja, as pessoas que não eram surdas. Então vejam, ele faz esse resgate histórico, Ele traz um dado
retrospectivo para confrontar com os dias de hoje ao longo da sua redação. A gente pode também fazer uso de citação direta ou indireta. É possível usar letra de música, citação ou quaisquer outras referências de repertório cultural produtivo para dar início à discussão do tema. Então, se você tem uma cena de um filme, um trecho de um livro, de uma música, que você entende que se encaixa na sua proposta, né, no tema proposto da redação, então você pode sim, sem problemas, você pode fazer uso desse repertório cultural na sua redação. Aí aqui temos um tema da redação 2018. A manipulação do comportamento do usuário por meio do controle de dados da internet. Que o candidato teve nota 960, uma nota muito boa também, né? E ele disse assim: dei-me uma alavanca e um ponto de apoio, moverei o mundo. Sentenciou Arquimedes. De maneira análoga à internet, enquadra-se na preposição do renomado físico, uma vez que se constitui como uma alavanca que impulsiona o desenvolvimento intelectual e sociocultural dos indivíduos. Então percebam, ele começou a sua redação, ele começou o seu parágrafo de introdução trazendo uma citação de Arquimedes, né, de um físico, para poder apresentar a sua tese, né? Começar ali a dizer que tese ele iria defender com relação ao tema. Então, se no momento que vocês forem escrever a redação de vocês, a depender da proposta, se vocês entenderem que tem no repertório cultural, que todo mundo tem um repertório cultural, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente assiste, daquilo que a gente lê. Então, se vocês percebem que tem uma citação que se enquadra naquele tema que vai enriquecer o seu texto, não tem problema, você pode começar a sua introdução com a citação. Aí nós temos a diferença, né? Nós temos a citação direta e a citação indireta. A citação indireta é a reprodução não literal do que alguém falou ou escreveu. Nesse caso, não há marcações com o uso de aspas, porque assim, muitas vezes a gente sabe o que o outro disse, mas a gente não sabe dizer com as mesmas palavras, né? A gente não, digamos assim, não decorou aquilo de forma que a gente saiba transcrever igualzinho a outra pessoa falou. Mas a gente sabe o que a outra pessoa falou. Então, isso se chama citação indireta, porque eu vou lá no meu texto dizer o que o outro disse, mas eu vou dizer com as minhas palavras. É o que a gente diz, parafraseando tal pessoa que disse isso, né? Isso e aquilo. Então, citação indireta é isso. É você dizer o que o outro disse, mas aí você diz com as suas palavras. E na citação direta, você diz igualzinho o outro disse. Por isso, na direta, a gente usa as aspas. A gente marca essa citação usando aspas. Aí, como eu já citei, né? Pode fazer alusão a filme, alusão à música, a obra literária, a poema. Aqui nesse tema de 2018, que é o que eu citei anteriormente, a manipulação do comportamento do usuário por meio do controle de dados da internet. Ele fez uso de um longa-metragem, né? Fez uso aí de um filme, ele tinha conhecimento do filme e a candidata ela achou que se enquadraria bem aqui na sua redação e foi lá e usou o filme. Não tem problema. Se encaixar com o tema, tudo ok. Aí pode usar o que mais na introdução? A gente viu que já tem um monte de coisa que a gente pode usar na introdução. Porque muitas vezes a gente fica, como começar o texto? Como eu vou começar meu texto? Estou sem ideia, não sei como. Aí a gente se apropria de algum desses recursos que eu apresentei aqui, que fica mais fácil. Aí pode usar também dados estatísticos, né? Podem ser usados como ideia inicial, fazendo com que o leitor se situe na realidade que envolve o tema. E aí você só coloca esses dados estatísticos se você tiver certeza de todos os valores das fontes que os produziu. Os dados estatísticos eu vejo como algo mais complicadinho de ser usado, porque a gente precisa ter a certeza de que aqueles dados são verídicos.
a fonte, né? Quem foi que disse isso? Foi feita uma pesquisa e tal instituto falou que os números são esses. Então eu sei que é confiável, o dado é verídico, eu posso usar. Mas se eu não souber, caso eu não saiba o número exato, como por exemplo nesse texto, a candidata disse que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, que é o IBGE, há 45 milhões de indivíduos portadores de alguma deficiência no nosso país, no Brasil. Então, a candidata sabia desse número, sabia que a fonte era confiável, porque era o IBGE, então ela foi lá e usou. Se a gente sabe, beleza, mas se a gente está em dúvida, então é melhor se segurar e usar outro recurso desse para construir a nossa introdução do que a gente acabar pecando, né? Colocando aí um dado estatístico que não seja verdadeiro e isso comprometa a nossa produção. Então é isso, pessoal. Hoje a gente fica com a introdução, né? Porque a gente vai construindo o nosso texto aos pouquinhos, sem pressa. Vocês ainda têm bastante tempo para o dia da prova. E para aqueles que também não vão fazer a prova, mas é importante que saibam construir, saibam a estrutura de um texto dissertativo argumentativo. E assim a gente vai construindo aos pouquinhos. Hoje a gente viu a introdução, vocês vão elaborar uma introdução, eu vou fazer correção, vou pedir para vocês revisarem aquilo que por algum motivo ainda não está de acordo. E assim a gente vai nesse processo, construindo pouco a pouco um texto, porque aí quando a gente vê todos os parágrafos, toda a estrutura, vocês vão perceber que a redação não é nenhum bicho de 7 cabeças. A gente começa aos pouquinhos, parágrafo por parágrafo, para que vocês possam ir compreendendo que a gente pode sim vencer uma produção textual, que a gente consegue produzi-la sem maiores preocupações. É somente a gente saber fazer uso dos recursos, das estratégias direitinho, e é isso que a gente vai ver ao longo das nossas aulas.